tem um filme chegando aí essa semana, que quem me apresentou, na verdade, esses filmes, assim, que me falou com muito entusiasmo dessa trilogia foi Bruno Camelo, nosso convidado, né, que a gente tá vendo aí Maxine chegando agora aos cinemas, esse terceiro filme dessa franquia, dessa trilogia que começa com X, A Marca da Morte, depois Pearl, é isso? Falei bonito, falei, eu nunca fui... Bruno Soleta, por favor. A gente vai ter que chamar assim, porque Pérola já tem o filme brasileiro, já tá pego, Drica Moraes tá aí, não dava pra... Então, não tem nada a ver, Paul. Mas Pérola, agora ela chega aos cinemas aí. Para quem não sabe, a protagonista, ela é neta da atriz brasileira Maria Gladys, né? Então, isso também virou um meme, uma coisa de louco aqui no Brasil, porque a menina, a protagonista dessa nova geração desses filmes, é neta de uma brasileira, e ela fala português, né? Tem um vídeo na internet, inclusive, ela numa homenagem a algum programa de televisão, falando com a avó, que ela morou no Rio quando era criança. Enfim, mas ela está aí... Vocês chamam ela de Mia ou Maia, Garth? Eu tenho essa dúvida. Eu chamo de neta da brasileira Maria Gladys. E você? Eu achei que fosse Mia. Tava postando. Eu também acho que é Mia. Olha, eu andei vasculhando a vida dela, confesso. Ela é filha da brasileira, a mãe dela, né? Mas o vô dela era um cara de artes e do cinema norte-americano que foi para o Rio de Janeiro, se envolveu com essa galera aí de cinema, Glauber Rocha, toda essa galera aí do cinema do Rio de Janeiro. Conheceu a Maria Gladys, que é uma grande atriz. Ela, por exemplo, está no primeiro Matou a Família e Foi ao Cinema, né? No primeiro não, no segundo, no do Neville de Almeida, né? Não no do anterior, do Bressani. Ela tá, e ela é uma super atriz, né? E aí a mãe dela, né, filha da Maria Gladys, com esse artista americano, foi morar em Londres, conheceu o pai da Mia lá, que é canadense. A Mia nasceu em Londres, depois morou um tempo no Canadá, um pouco no Rio, por isso que a mãe dela veio aqui para Maria Gladys ajudar a criá-la no começo da vida. Morou no Brasil até os 5 anos de idade, depois voltou para o Canadá, e aí acabou de amadurecer mesmo em Londres. Por isso que fica essa bagunça, e a gente foi atrás de apurar a fofoca direitinho, tá, gente? Que a gente apura até fofoca aqui. Então, a Flávia é o momento Revista Contigo, Revista Caras desse plano geral, ela traz a informação completa. Apurei. E ela é ex-atual, né? Pelo que eu entendi, ela é ex do Shia LaBeouf, né? Tem uma filha, um filho com ele. Foi casada com Shia LaBeouf, que acho que conheceu não sei se foi no Ninfomaníaca, eu sei que o primeiro trabalho de sucesso dela foi em Ninfomaníaca. Olha que casal. Gente, quanta fofoca, né, Flávia? Meu Deus, que fofoqueira. Acha, trabalho, fofoca aqui é profissional, entendeu? Ô Bruno, Maxine chegou agora, tá chegando aos cinemas, a gente foi numa pré-estreia que foi super legal, que teve toda essa pegada, tinha uma videolocadora, né, da parte mais 18, que não podia entrar, tinha as VHS, o filme se passa, né, nessa época, o outro acho que é final da década de 70, depois o segundo volta, né, para contar outra história, e aí vem o Maxine, que acho que é anos 80, né, e é essa chegada da protagonista em Hollywood, que eu adorei essa imersão desse filme, dessa personagem em Hollywood, e também não quero ficar contando aqui porque tem que assistir, mas ela visita alguns lugares icônicos de Hollywood, de estúdios também, que é muito legal, assim. Eu queria saber, Bruno, o que você achou de Maxine? Superou a sua expectativa? Aliás, da trilogia, Bruno. Para você, o que é a trilogia? Eu não sei, vocês chamam... Como é que chama a trilogia? Não tem o nome? Trilogia X. Trilogia X, né? X do Ty West, porque todos são marcados pelo X. Que não é do Van Diesel, né, gente? Por favor. Não é triplo X, esse é outro. É outro filme de terror. Mas acho que é o X ali, né? A marca do pornô, do sexo, que atravessa os 3 filmes. Eu sou muito, muito, muito fã do X, A Marca da Morte, que é o primeiro que começa. Esse aí que a gente tá vendo, né? São as imagens já do Maxine, que tem filmes dentro do filme, né? Porque, afinal, no Maxine, a nossa personagem principal, Maxine, já é uma estrela do pornô, que é o que ela queria ser, só que ela tá querendo se converter aos filmes não pornográficos, e daí ela vai ter a primeira oportunidade dela de fazer um filme não pornográfico, que é um filme de terror. Então a gente tem um filme de terror dentro de um filme de terror, enquanto ela tá sendo perseguida por um serial killer. Então é por isso que ela vai realmente visitar os estúdios e ver os bastidores de um filme sendo feito, porque existe essa ideia do filme dentro do filme. Eu gosto, mas para quem acompanhou Maxine, para quem acompanhou o Pearl, os dois foram lançados no mesmo ano, né? São 2 filmes de 2022. O Maxine é bem diferente.
Então tem pessoas que ficaram muito surpresas para melhor ou para pior, porque não é o que a gente via antes, a personagem muda muito e é ousado, porque cada um dos 3 filmes é baseado em uma referência de linguagem ali, de estética para o diretor. Então ele pegou aqueles slashers, né, aqueles filmes meio Hora do Pesadelo, que tem um assassino perseguindo com uma faca, que a gente falou nos anos 70 e 80, ele usou isso para o X, o diretor Ty West. No Pearl, ele foi fazer uma referência aos musicais, a Technicolor, é outro tipo de imagem, outro tipo de filmagem. E agora no Maxine, a gente está chegando nessa época do videoclipe, da imagem pixelizada. Então, assim, cada filme tem uma linguagem, tem um estilo, o que não é comum nessas trilogias. E Maxine é, de longe, o filme mais endinheirado. É o filme que é feito ali pela A24 com os estúdios Universal. Tem um orçamento muito mais confortável, muitos cenários, muitos personagens, muitos atores famosos que a gente não tinha nos anteriores. Então ele é bem diferente do que veio antes. Isso é a gente tá vendo aí o trechinho do Pearl. Né? Eu amei o Pearl. Eu gosto do Pearl. Não, e aí a gente tem a personagem mais enlouquecida, no delírio dela, né? Eu quero ser famosa, eu sou uma estrela, me dê a minha chance, eu sou uma estrela. E depois quando a gente chega no Maxine, ela não tá nesse delírio, né? Ela não é, a questão não é essa, a Pearl é outra personagem, a Maxine não tá nesse delírio de fama, tanto que ela já acredita que na cabeça dela ela já é uma estrela. Ela é muito mais pé no chão, ela sabe as dificuldades de conseguir um papel e tal. Nossa, essa cena... né? É tadinho do Patinho, coitado do Patinho. Que coisa. Não, mas é interessante isso que você fala das linguagens, porque uma coisa que eu tenho, o Vitor sabe muito bem aqui, contra franquias, é que elas ficam repetitivas. E aí elas ficam chatas, porque repete, mesmo quando você gosta, quando chega no 4º, 5º, já, né, assim, deu, né? E aí, quando tem essa inovação, essa mudança, muito por você ter dito também, a Pearl não é a Maxine, né? Quem não assistiu ainda, gente, assistam, né? Dá para alugar online, a Pearl tá no Telecine, né, na Globoplay, e o X, o X, não sei se está na Amazon, mas dá para alugar online também. E aí o que acontece? Uma das vilãs, né, a doida do X é a Pearl, né? A gente entende, é o filme de origem da personagem, né? Que no X, no X, é a idosa ali. Aí não vamos falar muito para não ficar dando muito spoiler, mas como disse o Bruno, os filmes foram lançados no mesmo ano, todo mundo já sabe disso, né? Então a Mia Goth faz 2 personagens, não é a mesma. Né? Aliás, no X, ela faz as 2 também, né? Ela ficava 10 horas lá se maquiando para fazer a idosa, é chocante, e fazer a Maxine. Então, a Maxine não é essa doida psicopata do Pearl, ela é essa, dá um pulo, né? É tipo isso, teve o X, aí pulou para contar a história do Pearl, e agora a Maxine continua. Né? Então, tem que dar quando ela chega no Maxine, ela acaba de sobreviver a um massacre. Tá que é o do X, né? É um segredo dela, que foi retratado antes no X, a Marca da Morte. Então, ela é uma pessoa que tem um trauma, ela é uma pessoa que tem um segredo, uma pessoa que nunca foi responsabilizada pela polícia, judicialmente, pelo que aconteceu. Então, a gente entende que ela seja mais reservada. Ela é uma estrela, mas ela tem ali um trauma e isso vai explodir em algum momento. Vamos dizer apenas isso. Eu acho muito interessante como acho que cada filme assim, ele vai também, como o Bruno falou dessa questão da linguagem também, mas acho que uma questão de roteiro, como ele vai trazendo também as nuances dessa personagem, ainda que no segundo seja uma personagem diferente, mas podemos dizer que uma é o espelho da outra, por isso que coisas acontecem no X por conta dessa personagem que a gente vai conhecer no segundo filme, mas como essa linguagem também, ela vai, às vezes, talvez no primeiro eu acho uma coisa muito mais tosca, no sentido do terror clássicozão, de cortar um braço, uma perna, aquela coisa toda. No segundo tem mais essa coisa do psicológico da personagem, a gente entende mais, a gente conhece a história dela por trás daquela loucura, daquela fascinação por algo ali, e aí no terceiro a gente vê ela nesse estado já, tipo, sobrevivi, cheguei em Hollywood, e agora deixa comigo que eu vou fazer o que eu quis fazer a minha vida inteira. Muito mais madura, talvez, né? Não sei se essa é a palavra para essa personagem. Talvez maturidade faltou um pouquinho, mas loucura não faltou jamais ali, né? Mas é um rito de passagem, né? Eu acho muito legal sua análise, Vitor, porque o horror aqui, a gente está brincando, claro, né? Mas o horror
é um gênero muito simbólico, né? Cheio de simbologias, de alegorias, né? Se você faz um bom horror, que não é só uma grande, né, jorração de sangue e tal, até quando tem gente que adora gore. Eu não sou das maiores fãs do gore pelo gore, mas, né, que é esse gênero que o sangue espirra na sua cara. Mas quando você consegue puxar essas alegorias, como a gente falou, os medos aqui, o terror dá esse salto, né? Por exemplo, o Grande Iluminado fala muito dessa crise do homem, o homem que tem que dar conta da família, tem que ser o incrível, o maravilhoso, o cara tá em pânico ali naquele hotel. Aqui eu acho muito legal como o X, né, Vitor, apesar de ser mais toscão, mais precário, porque era o primeiro, né, eu acho que o orçamento, como disse o Bruno, era muito menor, ele fala muito de algo que sempre está ligado ao filme de horror, que é o desejo. Na década de 80, Sexta-feira 13, trazia isso, né, os casais que transam morrem. Né, o sexo, como pecado, coloca esses casais na linha de alvo ali, né, da morte. E aqui o X traz isso, né? Os caras vão para a fazenda para fazer um filme pornô, né? E a personagem da Pearl, né, essa idosa, você acha que ela é super moralista, depois você vai entendê-la no segundo, e o sexo liga essas personagens, né, Bruno? Como é que você vê isso, essa questão de... E a gente está num momento de um mundo muito doido, puritano, né? Um mundo pós-moderno, pós-puritanismo, que já passou por tudo e voltou a ser puritano, né? Não, completamente. A gente tem mulheres sonhadoras que sonham em conseguir a fama através do cinema. O cinema que for. E o que parece mais acessível a essas mulheres no começo é a pornografia. É sempre o sexo. Mas o sonho delas, de todas as personagens, a Pearl, a Maxine, antes e depois, é de ter a fama no cinema. Então, essa ideia de idealizar o cinema como não só espaço de sonho, mas onde eu vou realmente ser reconhecida e ser muito famosa, e todo mundo vai me amar, eu vou ter um afeto do mundo inteiro a partir do momento que eu brilhar no cinema. Então, para Maxine, no terceiro filme, tanto faz em qual cinema ela tiver, para ela é a mesma coisa. Se ela tá fazendo pornô, se ela tá fazendo terror, se ela tá fazendo um drama para Oscar, eu vou ser reconhecida, minha cara vai estar na capa vai estar no cartaz, vai estar na capa do VHS, ali tá lindo. Então tem muito essa questão do desejo, e ela não tem moralismo nenhum, o que subverte muito, né, como a Flávia estava falando, tem essa questão de que geralmente o sexo é punido, as nossas final girls, que a gente chama, as garotas que geralmente sobrevivem aos filmes de terror, em Halloween, em Sexta-feira 13, elas sobrevivem porque elas são virgens, ou porque elas não fazem sexo ali, porque elas são pudicas, porque elas são recatadas, e geralmente, nesse histórico de cinema de terror, a primeira menina que morre, as primeiras garotas que morrem, são as mais sexualmente ativas. São as mais atiradas, são aquelas que saem com o garoto mais atlético da turma, e é a primeira que vai ser punida e vai ser morta, como se ela fosse punida exatamente por ter sido sexualmente ativa. Então, o que muda muito aqui, a gente tem no Maxine uma final girl, que era uma atriz pornô, que consome drogas, e que tem um histórico completamente diferente desses outros filmes. E ela não tem problema nenhum com o fato de ter sido uma estrela do pornô. Ela assume isso de maneira muito orgulhosa. Então a gente começa a ter uma mudança de perspectivas em relação a essas mulheres e o espaço que elas podem cavar no cinema. Bruno, e essa questão também agora, a gente tem visto os comentários nas redes sociais, a galera também que acompanhou muito a trilogia, era muito fã, estava esperando muito, ficou um pouco decepcionado com o Maxine. Você acha que isso tem a ver também com essa nova escolha do roteiro, de trazer essa personagem talvez num lugar diferente, ainda que ela traga todas as características dela nos outros filmes, assim, né? Depois, claro, de passar por essa trajetória dela, mas talvez, o que você acha que possa ter decepcionado? Será que as pessoas queriam mais sangue, queriam ela mais vingativa, ou esperavam que ela fosse mais ativa nesse sentido de não vou dar muita bola para isso que está acontecendo e vou viver minha vida de estrela de Hollywood? O que será que pode ter decepcionado as pessoas no Maxine, vindo dessa franquia que veio fazendo um sucesso aí, quase que no cinema independente, né, num outro lugar de cinema não de grande estúdio? Será que um estúdio grande pode ter atrapalhado, pode ter influenciado alguma questão desse novo filme? De fato, o Maxine é o filme que tem menos sangue, tem menos cenas de morte chocantes dos três da trilogia. Ele ainda tem algumas cenas chocantes, mas elas são muito curtinhas. E é isso, também a gente tem que pensar que a referência nesse caso era muito cinema noir. O cinema noir ele está muito mais no domínio da sugestão do que de algo muito explícito. Eu não sei se vem muito dos estúdios, porque o Estúdios Universal, desses grandes, das majors que a gente chama, esses grandes estúdios, é um dos que dá mais liberdade
para os criadores fazerem coisas diferentes. O que a gente tem de filme de terror, o Abigail recente, o Urso do Pó Branco, esses filmes de terror mais malucos são todos Universal. Batem a porta do Shyamalan. A Universal permite que esse tipo de coisa aconteça. O próprio Abigail era sangue por todos os lados, assim, era um banho de sangue. Eu acho que era uma questão do diretor mesmo. E para mim a maior mudança é que agora todas essas mortes, os crimes, a parte mais de terror, não é necessariamente causada pela Maxine. Ela é mais a vítima do horror ao redor do que a causadora. Então, no X, a Marca da Morte, era ela que tinha que tomar uma série de iniciativas ali para sobreviver em relação às outras pessoas. No Pearl, era, obviamente, a Pearl que ia tomar conta da história e todas as mortes vão ser causadas ou provocadas ou instigadas pela Pearl. No Maxine, não. Ela tá num lugar onde tem um serial killer ao redor, rodando ali na cidade, e muitas coisas que acontecem, ela reage à agressão que vem de fora. Então a gente fala, pela primeira vez a gente tem uma protagonista na trilogia que pode ser vista como uma vítima, ou como uma sobrevivente. Então ela é mais alguém que está reagindo só à violência de outras pessoas, do que sendo uma maluca, uma psicopata, uma assassina, como a gente teve nas histórias anteriores. Isso acho que pode ter deixado o pessoal decepcionado, que queria ver a Mia Goth ali, arma na mão, facão, detonando geral. Não é exatamente o que a gente tem no Maxine. Eu também acho, eu concordo, que eu acho que isso conta, porque a Pearl, por exemplo, que eu acho que é a mais hype, né, a mais hypada dessas 3 personagens, né, quer dizer, a mesma ali, mas aquela carinha dela, né, de doida, meio rindo, meio chorando, é um meme, é uma figurinha, né, ela virou um ícone pop, né. Exato, né? Então, assim, e também eu acho que é interessante isso, né? Porque eu te puxei aqui para você para essa coisa do puritanismo, mas ela é isso, a heroína que não é puritana, que não é mocinha, que não é pudica, né? E é uma heroína assassina, né? No caso do Pearl, né? E o mais interessante é que a gente entende, como diz o Vitor, a gente entende, né? Que a gente entende, empatiza. Mas a gente entende como é que nasce ali um psicopata, né? Para mim é o nascimento ali dela, né? Todo aquele caldeirão que combina com aquela personagem. Nesse, como você disse, Bruno, ela reage, então talvez é isso que você falou, né? Faz todo sentido. A gente queria vê-la menos, não que ela seja boa moça, mas mais heroína ela sendo a heroína do horror, né? E para quem acompanhou a franquia, né, a trilogia, tem muita referência no Maxine dos outros filmes. Tem pequenas... Tem umas coisinhas assim que apareceram antes, que tem muito a ver, não só a história, obviamente, mas eu digo de objetos, de escolhas da personagem. Por exemplo, ela passa pela Calçada da Fama, ela pisa em cima de um nome, que é o nome da atriz de um filme que está passando no cinema do outro filme que ela foi assistir, entendeu? Então, assim, tem umas coisas bem interessantes também de escolhas, assim, de homenagem, talvez, para a franquia, né? Não, e ele é realmente pensado para encerrar uma trilogia. Então ele não só é um filme autônomo, que também funciona bem como um filme autônomo, mas ele quer fechar todas essas 3 histórias. Então tinha uma pontinha ali que a gente poderia considerar solta no X, que ele resolve no Maxine, que era muito importante, que ele vai trazer de volta, uns flashbacks de outros filmes em momentos muito oportunos. Então realmente é para fechar a história toda. Até o pessoal fica falando, será que vai ter um quarto, se der certo? Pode até ter, porque tudo na indústria pode ter se quiserem, mas o fato é que a história foi pensada para terminar aqui mesmo. Pois é, quem sabe vem a falou, filha, né? A filha de Maxine, a neta, a bisneta. Já que temos a neta da Maria Gladys, vamos ter a neta de Maxine. A neta de negócio. Isso aí. A neta de Maria Gladys. O Tai comentou isso, né? Que é para fechar, mas ele tem assunto na gaveta. Claro, gente com essa cabeça tem sempre um rascunho ali, né? Uma sinopse na gaveta, óbvio, né? Vamos ver como é. Eu só faço votos para que não fique repetitivo, né? Para não vire caça-níquel, né? Espero que não, né? Porque ele está encerrando muito bem essa trilogia e que traga outros filmes aí de gênero, né? Que com certeza ele vai fazer, porque já está nessa seara. Vamos ver o que vem por aí, né? Se for para ser, que seja bacana.